Então, vamos lá, né? Boa tarde, meu nome é Fernanda. Eu fui aluna do PIPIC CNPq 2020-2021 com um plano de atividades chamado Construção Física de Módulos Anatômicos para teste de integridade volumétrica em tomografia computadorizada e dosimetria computacional em radioterapia. Meu orientador foi o professor Dr. José Wilson Vieira e meus co-orientadores foram o professor Alex Cristóvão, da FACEN, e o professor Vanildo Lima, da UFPE. Bom, meu orientador, Alex, em 2012, na sua dissertação de mestrado, desenvolveu um fantoma físico para ser usado nas máquinas de tomografia computadorizada, de modo que pudesse avaliar 5 parâmetros da qualidade da imagem CT. Já em 2018 e 2019, foi criada uma iniciação científica com o objetivo de aprimorar esse fantoma e, assim, adicionar mais 3 parâmetros avaliativos da qualidade da imagem CT. E essa nova versão recebeu o nome de Hydra V2. Em 2019 e 2020, o que foi feito? Notou-se que o Hydra V2 tinha alguns parâmetros faltando, e entre eles o parâmetro de integridade espacial. Assim, nessa iniciação científica de 2019 e 2020, foi projetado um módulo anatômico que pudesse ser usado para avaliar o parâmetro de integridade espacial nas máquinas CT. E, caso ele fosse construído com materiais de tecidos equivalentes, também poderia ser utilizado nos estudos de dose em radioterapia sem que o indivíduo fosse exposto. Assim, essa iniciação científica, teve como objetivo fazer a construção física desse módulo projetado anteriormente. E esse módulo projetado seguiu as características anatômicas e morfológicas de um indivíduo adulto masculino adulto. E representou as principais estruturas do tórax, que foram as costelas em 45 graus, os pulmões com formato de lóbulos, o coração no formato de um cilindro circular reto, a vértebra no formato de 2 cilindros coexcêntricos circular reto e o externo no formato de um paralelepípedo abaulado. Todos eles foram representados com figuras geométricas regulares para poder ser analisado o parâmetro de integridade espacial. Então, essa iniciação científica de agora, teve como objetivo construir justamente esse módulo fisicamente para poder ser usado. E ele seguiu a linha de pesquisa do grupo de dosimetria numérica, onde alia a técnica artesanal já consolidada na construção de fantomas físicos com a impressão 3D. Esse trabalho foi desenvolvido em House, e também no Instituto Federal de Pernambuco, Campus Recife, mais especificamente no Laboratório de Dosimetria Numérica, que se encontra no Centro de Pesquisa, e no Laboratório do CIMOFAB, que fica no Departamento de Mecânica. Então, como deu-se início a essa iniciação científica? Em 2019 e 2020, foi proposto materiais que poderiam ser usados na construção física desse fantoma, através de informações dos órgãos obtidos da ICRT 89 e também através de uma revisão de literatura, principalmente de Souza e colaboradores em 2013, que sugeriam alguns materiais de tecidos equivalentes que poderiam ser usados na construção de fantomas. Então, partindo dessa tabela, foi realizados ensaios específicos para conferir se a massa específica, a densidade dos materiais a serem utilizados, se condiziam com a densidade descrita pela literatura. Então, foi retirada amostras com geometrias regulares, de modo a ser possível calcular seu volume e obtido sua massa para ser calculada a sua densidade. Como foi uma análise feita por amostragem, foi necessário realizar um tratamento estatístico. Então, foi utilizado o software ASIC Normalidade para verificar se os dados pertenciam à distribuição normal e também foi utilizado o software Análise para verificar se havia outlines. Então, os dois softwares foram desenvolvidos pelo Grupo de Toleranciamento e Metrologia do IFPE Campus Recife. E assim, conseguimos determinar quais materiais seriam usados para os tecidos e eles foram escolhidos pois sua densidade estava dentro de uma tolerância de 12% em relação ao tecido a ser representado.
Com esses materiais, foi então determinado qual método de construção seria utilizado para cada estrutura. E assim foi dividido em 3 partes: impressão 3D, técnica artesanal, que é ter um molde e vazar algum material nele para ele adquirir aquela forma, e outros que são métodos de usinagem em geral, como fresamento, torneamento e também colagem, etc. Bom, como resultados, temos aqui em tela o que foi produzido na impressão 3D, onde foi usado a impressora Ender 3. É possível ver que a impressora tinha uma placa de impressão pequena, de 220 por 220, e assim as costelas foi necessário ser bipartidas. E depois que elas foram impressas, elas foram unidas por adesivo instantâneo. É possível ver que o externo foi produzido uma única versão, enquanto a coluna vertebral foi produzida em 2 versões. Uma onde o osso esponjoso é representado pelo PLA, que é o material da impressora, e outro onde o osso esponjoso vai ser representado pelo gesso odontológico tipo 2 quando for preenchido. E no lado mais direito da tela é possível ver as bases para a união das demais estruturas que vão ser feitas pelos outros métodos e as juntas. Aqui está a técnica artesanal, onde é possível ver que os moldes produzidos na impressora 3D, mostrado anteriormente, estão preenchidos com gesso. Como o PLA foi usado na sua cor natural, ele possui uma certa transparência e assim pode-se verificar se o molde foi completamente preenchido. Porém, como o molde tem 100 milímetros de altura, não é possível afirmar se há ou não bolhas dentro do gesso, ficando essa análise para ser feita ao ser realizada a imagem CT. É possível ver que no externo e na coluna vertebral, depois que o gesso secou, apresentou fissuras. Uma provável causa disso seria a área maior, né, a área transversal maior, e também porque o gesso agrícola ele é obtido diretamente da gípsia, ou seja, ele não passa pelo processo de calcificação. Então, quando a gente mistura o gesso agrícola com água, ele não é reidratado, e sim cria uma mistura heterogênea, né? E que facilita o preenchimento de molde, pois ele não é feito para ser preenchido com molde, ele é feito para equilibrar o pH do solo. Aqui está uma comparação entre a caixa torácica construída fisicamente, a projetada na iniciação passada e uma ilustração anatômica. Os outros métodos temos o pulmão, que é possível ver que foi usado o conceito de construção aditiva, e também o coração, que foi usado no mesmo princípio, junto com tornearia. Como conclusão, temos que o fantoma foi construído como objetivado e foi utilizado 5 materiais para representar 6 tecidos ao total. É possível ver que ele cabe dentro do Hydra V2, então vai ser possível realizar a imagem CT do módulo tanto sozinho como dentro do Hydra V2. Vale salientar que todas as estruturas construídas foram impermeabilizadas com goma laca e verniz, pois o background do Hydra V2 é água. E também a água é um material tecido equivalente para representar o músculo, né, que envolve todas as estruturas representadas. A perspectiva do trabalho consiste em realizar a imagem CT, né, tomografia computadorizada desse módulo, sozinho e dentro do Hydra V2, e assim avaliar se o modelo obtido a partir das imagens CT está condizente com o modelo planejado, né, e também verificar se o gesso tem bolhas dentro dele, porque caso sim, vai ser necessário mudar essa metodologia. Gostaria de agradecer a todos os grupos e instituições em tela por contribuir direto e indiretamente para esse trabalho. E gostaria de agradecer a presença de todos vocês e fico à disposição para dúvidas. Muito obrigada!